irmãos e irmãs diocesanos de Frederico Westphalen e homens e mulheres de boa vontade. Esta nota pastoral tem a finalidade de oferecer reflexão e orientação face às eleições que se aproximam para os católicos diocesanos de Frederico Westphalen e para todos aqueles que procuram, com boa vontade, nortear a sua existência pelo respeito aos valores fundamentais da existência humana. O período que antecede às eleições é de suma importância, no sentido que deve servir-nos para a reflexão e a escolha consciente daqueles candidatos e candidatas nos quais depositaremos a nossa confiança através do voto. O voto não é algo que se decide no último momento, apressadamente, a partir do último santinho recebido. Voto é escolha refletida e decidida, após pesarem-se prós e contras. Mais do que nunca, diante da pluralidade de possibilidades, votar exige responsabilidade e coerência, também em relação à fé professada. Longe do católico e da pessoa de boa vontade separar sua crença e seus valores de seu voto. Há no voto a exigência profunda da coerência. Da mesma forma, a mesma coerência e responsabilidade são também exigências para aqueles que se candidatam a cargos públicos. As possibilidades são múltiplas, a pluralidade louvável. Alguns candidatos se apresentam com clareza, defendendo princípios que não se identificam com aqueles que cremos e defendemos como cristãos. Ao menos são verdadeiros. Ninguém que professe a fé católica ou defenda os valores da vida será enganado por eles. Mas o grande problema, bastante presente nesta situação pré-eleitoral, é o da duplicidade, da incoerência daqueles candidatos que, por um lado, fazem questão de se mostrarem religiosos, sensíveis à fé, mas que na prática ou estão inscritos em partidos que defendem valores anticristãos, ou apresentam um ideário programático, político, pessoal, que contém indicações absolutamente incoerentes com a fé que declaram professar ou respeitar. Dentro deste quadro, chegamos ao ponto de sermos obrigados a ouvir de determinados candidatos e candidatas certas declarações, por exemplo, em relação ao aborto, afirmando eles que pessoalmente são contra, mas quando no governo garantirão o direito de quem quiser abortar, já que o aborto seria uma questão que envolva a saúde pública e não a fé. Como bispo diocesano, venho, por meio desta nota pastoral, estribado na autoridade apostólica de pastor que deve cuidar do seu rebanho e preocupado com a situação de confusão derivada da linguagem dúbia e da postura incoerente, oferecer uma orientação clara e segura a meus diocesanos e a todos os que creem e defendem o valor da vida, desde a sua concepção até a sua morte natural. Assim sendo, em primeiro lugar, lembro que todo cidadão é chamado a votar com consciência. E nós, cidadãos católicos, somos chamados a votar com consciência cristã. Seria uma contradição acreditar e defender os valores da vida, da família, da moral e da ética e votar
naqueles candidatos e candidatas que propugnam pessoalmente ou que estejam inscritos em partidos que propugnam os valores que são contrários. Ou seja, é preciso votar de forma coerente em candidatos e em partidos que defendam os valores que nós cristãos acreditamos e defendemos, para que estes mesmos candidatos e partidos nos representem nas instâncias do Executivo e do Legislativo, favorecendo medidas e leis que valorizem a cultura da vida. Em segundo lugar, assim, neste período pré-eleitoral, é obrigação de todo católico, bem como de todos aqueles que têm boa vontade e abertura para a cultura da vida, informar-se em relação aos diversos candidatos e candidatas, se em suas propostas estão contemplados os valores éticos, nomeadamente a defesa da inviolabilidade da vida humana, especialmente no que diz respeito à questão do aborto, da eutanásia e etc., bem como a defesa do casamento e da família, como estas realidades são entendidas pela moral cristã, e também a defesa privilegiada dos mais desprotegidos da sociedade. Estes são alguns critérios, a meu ver, os mais fundamentais, que devem ser levados em consideração na hora de votar. Como católicos, temos o dever de votar naqueles que posteriormente, como nossos representantes, na sua atuação política, não irão contradizer os valores daqueles que os elegeram. Peço que o Espírito Santo de Deus ilumine as mentes de todos os diocesanos de Frederico Westphalen e as de todas as pessoas de boa vontade, para que nestas eleições todos possam exercer a cidadania com consciência e responsabilidade.